Então, hoje, eu quero conversar com vocês, né, sobre o papel dos distúrbios naturais na estrutura e conservação do Cerrado. Quem anda pelo Cerrado, aqui no estado de São Paulo, pelo Brasil afora, já está acostumado, né, a ver paisagens como essa. Em poucos quilômetros, né, a gente passa por um campo cerrado, por um cerrado estricto, pode até chegar a uma fisionomia mais florestal como um cerradão. Isso tudo em uma mesma paisagem. E entender quais são os fatores que governam, né, esse mosaico de fisionomias é extremamente importante para a gente poder ter clareza na hora de fazer planos de manejo, conservação e restauração do cerrado. Existem já vários estudos, né, que mostram para a gente quais são os fatores que determinam esse gradiente de cobertura de copas de biomassa lenhosa no cerrado, né, que vai desde fisionomias campestres até fisionomias mais florestais. Então, a gente tem aí dois conjuntos de fatores, né, os fatores ambientais e os distúrbios. Os fatores ambientais, a gente tem a capacidade de água disponível no solo, saturação hídrica, duração da estação seca, a profundidade do solo e a disponibilidade de nutrientes. O segundo bloco de fatores, né, os distúrbios, a gente tem tanto os distúrbios naturais como os distúrbios antropogênicos. E na apresentação, eu vou focar para vocês, a gente vai conversar sobre a frequência de geada e a frequência de fogo, como distúrbios naturais. Então, a gente tem também a intensidade de pastoreio, a intensidade de extração de lenha, que é um distúrbio antropogênico, mas hoje eu vou focar na frequência de geadas e na frequência do fogo, que a gente tem desenvolvido algumas pesquisas nesse sentido e avançado um pouquinho para esclarecer o papel desses fatores. Hoje a gente tem uma ampla literatura sobre os efeitos do fogo nas fisionomias do cerrado, e é uma literatura principalmente orientada às árvores. A gente sabe, por exemplo, que um intervalo curto sem fogo, a gente começa a ter a colonização de espécies lenhosas, de árvores no sistema. Se o fogo retorna para o sistema, a gente tem o que a gente chama de armadilha do fogo, né? Que o fogo passa e ele elimina a parte aérea de indivíduos arbóreos pequenos, ele também pode levar à mortalidade de algum desses indivíduos arbóreos, e se o fogo é recorrente, chama armadilha do fogo porque essas espécies arbóreas, elas conseguem rebrotar inúmeras vezes, mas elas vão ficar presas em um tamanho reduzido, em um estágio ontogenético não reprodutivo. Então, elas não vão ter capacidade de colonizar e evoluir para uma fisionomia mais densa em árvores. Então, se a gente tem esse intervalo sem fogo e a fisionomia continua sem fogo, né? A gente tem um intervalo longo sem o fogo entrar no sistema, então essas árvores elas vão começar a colonizar, elas vão conseguir se estabelecer, colonizar, crescer, formar pressão de propágulos aí nessas fisionomias abertas, até que elas se tornam uma fisionomia com uma maior cobertura de copas, e nesse estágio a gente tem, então, uma redução da probabilidade de queima. Aqui dentro dessa fisionomia mais fechada, né, às vezes chega até a ser uma floresta, então quando tem maior cobertura de copas, tem maior umidade, a gente já não vai ter mais a mesma quantidade de combustível e a probabilidade de queima. Então isso tudo a gente já sabe, já está bem consolidado na literatura. E aí entra, eu gostaria de conversar com vocês também sobre um outro fator de perturbação, um distúrbio, que elimina ou que reduz a biomassa lenhosa no cerrado, que é a geada. Então a gente pensa, nossa, mas o cerrado é quente, né? Não costuma ter geada no cerrado. Mas sim, tem geada no cerrado, a gente tem algumas geadas bem severas, principalmente no estado de São Paulo, mas não só aqui no limite mais austral do cerrado, a gente também tem, com uma frequência muito menor, alguns momentos na história que ocorreu geada, inclusive, no Planalto Central, né, na área core de cerrado. Então tem uma geada aí bem documentada na década de 70, se eu não me engano. E o que a literatura fala, então, sobre o efeito da geada no cerrado? Então a gente sabe que em um intervalo curto sem geada, as árvores elas vão começar a colonizar, né? Assim como um intervalo curto sem fogo. E se a gente tem, então, um evento mais severo de geada, essa geada é capaz de criar um frost trap, que seria algo
análogo ao fire trap, né? Então seria uma armadilha de gelo, uma armadilha de geada. Se os indivíduos ainda eles são menores, ou então eles estão em fisionomias mais abertas, eles sofrem com a geada, esses indivíduos lenhosos, e eles perdem a parte aérea, assim como no fogo. Então, se a geada é recorrente, esses indivíduos eles vão perder a parte aérea e vão brotar recorrentemente, assim como acontece para o fogo. Em um intervalo mais longo, sem geada, a gente também teria a evolução para uma fisionomia mais densa, né, com uma maior cobertura de copas, e essa cobertura de copas, ela atua como uma estufinha, então a gente já sabe disso, que em um evento de geada, as temperaturas dentro de uma fisionomia mais densa, mais florestal, as temperaturas não vão ser tão negativas, não vão ser tão baixas quanto em fisionomias mais abertas. Essa analogia entre o fogo e a geada vem justamente por causa disso, porque os efeitos do fogo e da geada são mais conspícuos em fisionomias mais abertas e eles perdem força nas fisionomias mais fechadas. Ambos têm essa atividade, essa função de reduzir a biomassa lenhosa nas fisionomias mais abertas do cerrado. No entanto, grande parte dessas teorias sobre os efeitos de distúrbios na ecologia das savanas tropicais é baseada na dinâmica do estrato lenhoso. Pouco se sabe sobre como o estrato herbáceo arbustivo responde ao fogo, à supressão do fogo e à geada. A literatura que a gente tem hoje, contemplando o estrato herbáceo arbustivo do cerrado, é mais voltada para a biomassa, para a cobertura total de vegetação, e quando considera a biodiversidade, a gente tem aí as espécies mais abundantes sendo amostradas. Então, a gente precisa entender um pouco mais do estrato herbáceo para responder perguntas como essas. A gente sabe que uma fisionomia aberta, em 50 anos de supressão do fogo, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, essa fisionomia aberta ela pode se tornar rapidamente uma fisionomia mais fechada, uma fisionomia como essa aqui, que é um cerradão. Então, já tem estudos demonstrando isso. Mas o que a gente não sabe, o que está dentro dessa caixinha aqui, que a gente precisa abrir e descobrir, qual é a dinâmica das plantas do estrato herbáceo arbustivo na ausência do fogo? O que está acontecendo aqui dentro durante essa transformação? Quanto tempo leva para que as plantas típicas das fisionomias abertas do cerrado, elas saem do sistema? Qual que é o limiar para evitar essa mudança de estado de uma fisionomia mais aberta para uma fisionomia mais fechada? Existe, na verdade, um limiar? A gente consegue descobrir um limiar para poder entrar com, sei lá, alguma ação de intervenção e manter as fisionomias abertas? Isso tudo precisa ainda ser melhor estudado. Outra coisa que a gente sabe muito bem é que o fogo, ele consome o estrato herbáceo do cerrado. Então, que as gramíneas nativas, o estrato rasteiro, ele é inflamável e ele é rapidamente consumido pelo fogo. E que em 3 meses depois da passagem do fogo, a gente tem tudo verdinho de novo. O que faz o estrato herbáceo ser resiliente, né? O que está acontecendo aqui dentro, que faz com que rapidamente as plantas elas rebrotem, elas colonizem de novo o sistema. Quais são as estratégias de regeneração que garantem essa rápida recuperação do estrato herbáceo arbustivo do cerrado? E será que ele é mesmo resiliente? Porque a gente está enxergando que ele rebrota, mas será que eu tenho redução na diversidade, por exemplo? Ou eu tenho um aumento na diversidade, as plantas são não só resilientes como beneficiadas? Tudo isso precisa ser explorado ainda nos estudos sobre o cerrado. E aí a gente tem a geada. Será que essa geada tem um efeito análogo ao do fogo no estrato herbáceo arbustivo do cerrado também, como é predito para o estrato lenhoso? Então, será que aquele modelinho que eu coloquei no começo da apresentação, será que aquilo também é real para o estrato herbáceo arbustivo? A gente precisa desenvolver estudos, entender um pouco mais o que está acontecendo no estrato rasteiro. É preciso unir o conhecimento sobre o que a gente já sabe do componente arbóreo com os novos conhecimentos sobre o estrato rasteiro, e assim entender o sistema como um todo. Só a partir do momento em que a gente entende o sistema como um todo, a gente vai conseguir fazer políticas de manejo, políticas de conservação e restauração do cerrado efetiva. Então, para a gente caminhar um pouquinho aí nesse desafio, a gente desenvolveu uma série de estudos na Estação Ecológica de Santa Bárbara. Essa estação, ela vem sofrendo aí supressão do fogo desde 1970. Nessa estação, a gente consegue encontrar ainda um mosaico de fisionomias do cerrado, né? As fisionomias campestres, as mais savânicas e as mais florestais. Então, a gente tem todo o mosaico do cerrado, que nos permitiu desenvolver vários experimentos.
de manejo do fogo, de supressão do fogo, né, monitorar a vegetação onde o fogo foi suprimido, e também tivemos a oportunidade de monitorar as alterações na vegetação após uma geada severa. E eu gostaria, então, de sintetizar para vocês um pouco dos nossos principais resultados, né? E eu vou começar falando sobre o que acontece com o extrato herbáceo arbustivo em um cenário de supressão do fogo. A gente monitorou a dinâmica da vegetação durante 4 anos, tanto em fisionomias mais campestres, né, como o campo cerrado, até em parcelas distribuídas em cerrado senso estricto. E o que eu tenho para dizer para vocês é que os resultados foram surpreendentes. Em apenas 4 anos, a gente conseguiu observar alterações significativas na estrutura e também na composição. Então, a gente observou um aumento na densidade e na riqueza, né, por metro quadrado de plantas generalistas, de árvores e de trepadeiras. Então, espécies como Pirostégia venusta, né, que é o cipó São João, como a árvore Lacistema rasleriano, que não são parte dessas fisionomias mais savânicas e campestres do cerrado, começaram a entrar no sistema. Então, se vocês estiverem andando numa área bem conservada de cerrado, vocês vão perceber que trepadeiras, né, lianas e também trepadeiras mais herbáceas, elas não fazem parte de um cerrado, de fisionomias abertas do cerrado bem conservadas. Essa entrada de trepadeiras, né, ela na verdade mostra aí um cenário de um começo de degradação. A gente também observou no sistema uma redução na densidade de espécies típicas de savana. Então, a gente teve um aumento de plantas generalistas e uma redução de plantas típicas de savana, né, no extrato herbáceo, e também uma redução na cobertura de gramíneas, não gramíneas e solo exposto. Então, todos esses valores aqui são as percentagens de mudança anual. A perda de gramíneas nativas, né, em uma taxa de 7% ao ano é muito considerável, porque à medida que a gente vai perdendo cobertura de gramíneas nativas, a gente vai perdendo, então, a probabilidade do fogo retornar ao sistema. Então, o fogo, ele só é recorrente no cerrado e com uma capacidade grande de disseminação, né, de controlar o adensamento, quando a cobertura de gramíneas ainda é mais ou menos homogênea. À medida que eu vou perdendo essa cobertura de gramíneas, eu também vou perdendo a possibilidade de queima. Então, vai perdendo a cobertura de gramíneas, vai aumentando a cobertura de copas, eu vou mudando, então, o meu sistema de uma fisionomia aberta, em que o fogo é recorrente, para uma fisionomia fechada, onde o fogo já não é mais um fator recorrente. E como a gente monitorou tanto fisionomias abertas, campestres, até como um pouquinho mais de cobertura de copos, como o cerrado senso estricto, né, mais savânica, a gente pôde investigar se as áreas em que tem essa maior cobertura de copas, se elas seriam mais acentuadas. E eu gostaria de ressaltar para vocês que mesmo nas nossas parcelas de cerrado senso estricto, a gente tinha alguns núcleos de vegetação mais densa, como essa daqui, já com árvores um pouco maiores e já sem uma característica de cerrado senso estricto. Então, dentro das nossas parcelas, né, dentro da nossa matriz de cerrado senso estricto, a gente já começou a aparecer e observar esses núcleos mais florestais. E a gente encontrou que sim, que em áreas em que há maior cobertura de copas, a gente tem uma perda mais acentuada dos componentes que garantem e que caracterizam as fisionomias abertas do cerrado. Então, é essa perda de espécies típicas de fisionomias abertas e também de cobertura de gramínea C4, que é o combustível para o fogo. Essa perda de gramínea C4, como eu falei, reduz a probabilidade de queima, reduz as chances de queima. E já nas parcelas mais abertas, a gente observou que tem ainda, né, uma riqueza grande, ainda preserva as plantas das fisionomias abertas do cerrado, né, a riqueza das plantas pequenas, e que ainda existe um extrato graminoso, né, de gramínea C4, mais ou menos contínuo, o que garante a flamabilidade e inflamabilidade do sistema, e assim a passagem do fogo. Fazendo alguns modelos, a gente percebeu que parece que existe um possível limiar, e é nesse limiar que a gente tem, né, aqui. Então, a partir desse provável limiar, a gente tem essas perdas acentuadas de cobertura de copas, de cobertura de gramíneas e de plantas do extrato herbáceo. Dessa maneira,
o esforço, né? A gente tem que concentrar nossos esforços para preservar as fisionomias abertas antes que o sistema passe desse possível limiar para conservação. Porque uma vez que a gente passou desse limiar, a gente tem a probabilidade de queima reduzida. Então, o adensamento vai ocorrer em uma taxa mais rápida. E aí, provavelmente, eu já não vou conseguir mais retornar. Eu já vou ter perdido tanta diversidade, já vou ter mudado tantas características microclimáticas e a composição das espécies que estão no estrato herbáceo que eu já não consigo mais retornar para as fisionomias abertas. Então, as ações de manejo têm que priorizar as áreas que estão abertas e impedir que essas áreas elas ultrapassem esse limiar. E uma maneira da gente conseguir manter essas fisionomias abertas seriam as queimas periódicas. Queimas periódicas para preservar, né, o funcionamento e a riqueza de espécies das fisionomias abertas do cerrado. Então, eu mostrei para vocês o que acontece em um curto período de tempo. 4 anos é um período muito curto de tempo para a gente ver tantas mudanças, então isso é muito surpreendente. Isso mostra que o processo está acontecendo muito rápido aqui no estado de São Paulo. Mas o que acontece com o estrato herbáceo após uma queima prescrita? A gente tem em uma área como essa, né, que eu falei para vocês, que o fogo foi suprimido na unidade de conservação desde 1970 e pegou algumas vezes um fogo ou outro aí acidental, mas numa intensidade muito pequena. O que será que acontece se o fogo retorna para esse sistema, né? Tanto tempo sem queimar, será que essas plantas ainda preservam a resiliência ao fogo? Será que eu vou ter uma redução de biodiversidade, um aumento de biodiversidade, então, após a passagem do fogo, num cenário como esse? E aí a gente investigou, então, o que acontece com essas plantas. Após a passagem do fogo, nós monitoramos antes e depois do fogo, monitoramos parcelas controle também. E eu trouxe para vocês aqui alguns gráficos do que aconteceu com a estrutura do estrato herbáceo após a passagem do fogo. Então, a gente tem aqui número de espécies por metro quadrado, PF significa antes do fogo, e aqui o tempo em meses. E aqui a densidade de indivíduos por metros quadrados. Então, de densidade de indivíduo por metro quadrado. Para o número de espécies, a gente observa que logo 2 meses após o fogo, o número de espécies por parcela permanece o mesmo do estado anterior à queima. E conforme passam os meses, a gente tem um aumento na riqueza de indivíduos de espécies por metro quadrado. E isso é muito interessante. Isso mostra que as espécies elas foram basicamente beneficiadas pelo fogo, porque a gente tem esse aumento no número de espécies por metro quadrado. Já a densidade, antes do fogo aqui, né, a gente tem esse pontinho, 2 meses após o fogo, a gente tem um aumento de densidade que aumenta ao longo do tempo e se estabiliza aqui nos 8 meses. Provavelmente essa densidade ela tem aí uma leve tendência, né, a se reduzir e com o tempo ela vai chegar aqui aos valores anteriores ao do fogo. Então, assim, fica claro para a gente que a passagem do fogo ela não prejudicou o sistema. Mas nós também avaliamos a cobertura de gramíneas, aqui esse G, de não gramíneas, NG, que são ervas, arbustos, e de solo exposto, que é o BS, que é essa linha mais escura. Quando a gente observou, então, essas diferentes coberturas desses componentes importantes do cerrado, o que a gente observa é que a gente tem, então, um aumento muito grande na quantidade de solo exposto e uma redução na cobertura de plantas, logo nos primeiros meses após a passagem do fogo, né? Então, o fogo passa, ele reduz a biomassa viva e ele também consome, né, a biomassa morta e abre espaço. A gente tem esse aumento na quantidade de solo exposto. Com o tempo, vocês podem acompanhar aqui as nossas curvinhas aqui, com o tempo, a cobertura de solo exposto, ela vai reduzindo na mesma proporção, mais ou menos, do que a cobertura de gramíneas e não gramíneas vai se recuperando ao longo do tempo. E podem ver que a recuperação, ela é muito rápida. Então, tem alguns estudos, inclusive, que mostram que a cobertura do estrato herbáceo arbustivo do cerrado retorna ao estado anterior ao fogo em 1 ano. Né? A gente aqui tem um monitoramento de 8 meses, mas se a gente tivesse mais alguns meses, a gente ia conseguir enxergar essas coberturas voltando para o estado anterior. E aqui eu quero destacar para vocês a importância desse momento pós-fogo, em que a gente tem esse aumento de
de solo exposto e essa redução na cobertura da vegetação. É nesse momento que a gente observa várias estratégias incríveis das plantas do cerrado, das plantas pequenas do cerrado. Então, se vocês caminharem por essas áreas que estão queimando agora, né, que tem nas áreas mais abertas, vocês vão observar indivíduos de jacaranda decurrens, por exemplo, e de gonfrena macrocéfala, disseminando sementes. Elas vão aproveitar essa abertura no extrato herbáceo, nessa quantidade de solo exposto, para disseminar suas sementes, dispersar suas sementes em distâncias mais longas. E não só a dispersão de frutos é beneficiada, né, de sementes é beneficiada. Nesses primeiros meses após a passagem do fogo, a gente vai ter mais luz, uma maior alternância de temperaturas, e a gente também vai ter mais nutrientes, terá um input de nutrientes por causa das cinzas da queima. E as plantas aproveitam, inclusive, esse momento para um florescimento em massa. Então, 3 meses, 4 meses após a queima do cerrado, se vocês andarem pela área, é um verdadeiro jardim. É lindo. Então, a gente tem muitas espécies que se beneficiam desse momento imediatamente após a queima, porque é uma janela de oportunidade, de recursos. Não só para dispersar sementes para florescer, mas também para germinar. Embora a germinação ainda seja um pouco misteriosa no cerrado, né, a gente não sabe qual é a capacidade desses indivíduos se estabelecerem, mas a gente observou que algumas espécies elas conseguem sim germinarem nessa janelinha aí de ótimas oportunidades nas plantas do extrato rasteiro. Então, é muito interessante a gente observar isso, porque o impacto que a gente vê em uma área que queima, né, a gente entra na área, a gente vê tudo cinza, tudo preto, e não pensa, na verdade, que as plantas elas vão se beneficiar disso. Então, é importante ter essa visão, que as plantas do cerrado elas são adaptadas e elas são, inclusive, dependentes dessas queimas periódicas, né? Algumas espécies elas abrem os frutos apenas após a passagem do fogo. Outras espécies só florescem após a passagem do fogo. E a gente acompanhou também, a gente teve a oportunidade de acompanhar a dinâmica das diferentes espécies. Nós observamos que 86% das espécies elas recuperaram a abundância anterior ao fogo. 13% das espécies aumentaram a abundância e apenas 1% elas diminuíram o tamanho populacional, a abundância. E esse 1% é representado por uma única espécie ruderal, uma planta ruderal que a gente encontra aí em pastagens abandonadas, em áreas mais degradadas, né? Então, essa planta, ela não tem adaptações ao fogo, que é a Quiroclinis thureoides, e com a passagem do fogo, ela teve a população extremamente reduzida. Mas todas as outras, ou elas, em 8 meses, recuperaram a abundância anterior ao fogo, ou elas se beneficiaram, elas aumentaram a abundância após a passagem do fogo. Então, o extrato herbáceo arbustivo do cerrado é altamente resiliente e dependente do fogo. Mas o que deve, o que se deve toda essa resiliência, né? O que faz o extrato herbáceo arbustivo ser tão resiliente? A gente viu que 90% das espécies estudadas apresentam capacidade de rebrota. Então, isso explica a rápida recuperação. E essa capacidade de rebrota é principalmente devido a estruturas subterrâneas, ao banco de gemas, né? Que é tão precioso e tão rico no cerrado, que permite essa rápida rebrota, essa rápida recuperação. E que algumas dessas plantas, elas não só rebrotam, mas elas também têm capacidade de expansão vegetativa, né? De formar novos indivíduos a partir de ou gemas dormentes, ou estolões, ou aumentar a população por expansão clonal. E isso é muito interessante e ainda a gente precisa entender um pouco mais como que se deve essa expansão vegetativa de algumas plantas no cerrado. Mas certamente é devido a estruturas subterrâneas extremamente desenvolvidas. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma das gramíneas do cerrado, que forma estolão, né, que é o Axonopus marginatus, e que é uma gramínea extremamente interessante para a restauração. Outra estratégia que é um pouco menos confícua do que a rebrota é a germinação. Então, a gente pensa em cerrado, pensa em rebrota, mas também precisa entender qual que é o papel da germinação, né, na regeneração do cerrado, porque a germinação ela vai trazer uma maior variabilidade genética para a comunidade. Então, a gente precisa, sim, investir em estudos para entender qual que é o potencial de germinação,
se essas sementes, né, essas plantas são predadas ou não. A gente precisa ver qual que é o potencial de estabelecimento, se esses seedlings aqui vão virar indivíduos adultos. Além de tudo isso, a resiliência também está envolvendo um conjunto de estratégias na produção de flores e frutos e na dispersão de sementes. Então, todas essas estratégias, elas garantem o jardim que a gente enxerga após a passagem do fogo no cerrado e também a rápida recuperação. Em 3 meses, 4 meses, você já vê tudo verdinho, bonito de novo. Então, a gente viu o que acontece quando a gente não queima o cerrado, como é rápida, dinâmica, e o que acontece quando a gente queima, o que acontece com o extrato herbáceo. Agora, será que uma geada ela vai reproduzir os mesmos efeitos do fogo? Será que, como a literatura prediz para o extrato lenhoso, a gente vai encontrar essa analogia entre fogo e geada avaliando o extrato herbáceo? Então, a gente foi extremamente sortudo, porque durante o monitoramento da vegetação, ocorreu uma geada muito severa. E a gente pôde monitorar, então, o efeito de antes e depois da geada na vegetação. E isso foi extremamente interessante e a gente teve resultados muito legais. A gente não monitorou apenas as fisionomias abertas, né? A gente monitorou todo o gradiente, desde as fisionomias abertas até as mais fechadas. E o que eu quero mostrar nesse gráfico para vocês é que aqui eu tenho, cada bolinha dessa representa uma espécie, o tamanho da bolinha representa a intensidade do dano feito pela geada, então, bolinhas pequenininhas é 0 e não aconteceu nada com a planta. 1, as folhas foram sapecadas. 2, metade da planta, a planta perdeu metade, né, da parte aérea. E 3, perdeu toda a parte aérea. Aqui a gente tem as diferentes cores, representando as diferentes formas de crescimento. E as linhas na ordenação representam o índice de área foliar, né? Eu coloquei aqui para vocês que seria, o índice de área foliar seria uma dublê da variável cobertura de copas. Então, eu coloquei aqui para a gente uma legendinha do que seria essa cobertura. O que a gente pode observar é que os efeitos da geada foram muito pronunciados nas fisionomias abertas. As fisionomias com maior cobertura de copas sofreram menos danos. A maior parte delas, das espécies, como vocês podem ver, a intensidade de dano foi 0, ou seja, nada aconteceu com a planta. Então, quando a gente lembra daqueles modelinhos iniciais que eu mostrei para vocês, a gente tem o fogo atuando principalmente nas fisionomias abertas e tendo esses impactos maiores nas fisionomias abertas, a geada também tem, né, para o extrato lenhoso. E a gente mostrou aqui que ela também tem esse efeito no extrato herbáceo, né, para a composição do extrato herbáceo. E que quando a fisionomia é mais densa, né, a gente tem, então, a redução dos efeitos da geada, assim como a gente tem a redução na probabilidade de queima. Então, para esse quesito, sim, o efeito da geada é análogo ao efeito do fogo, para o extrato herbáceo. Só que a gente avaliou outros atributos também. A gente analisou o que aconteceu durante 3 meses após a geada com a densidade de plantas típicas de savana e com diferentes classes de cobertura. Nós observamos uma redução na densidade de plantas típicas de savana, uma redução na quantidade, na cobertura de gramíneas, de não gramíneas, uma redução no solo exposto e um aumento muito grande, em algumas parcelas muito maior do que 100%, de serrapilheira. Então, se vocês verem aqui, né, a gente tem o que seria o extrato herbáceo antes da geada e aqui logo após a geada. Então, as plantas foram todas queimadas pela geada, né, muitas delas tiveram parte aérea morta. Então, eu trouxe aqui para vocês esse quadro para a gente sintetizar quais são os efeitos do fogo, quais são os efeitos da geada, quais são os efeitos da supressão do fogo, e se eu posso mesmo dizer que fogo e geada são análogos, né? Então, quando eu vou analisar o efeito do fogo, o fogo reduz a cobertura de gramíneas, certo? Certo. A geada também reduz a cobertura de gramíneas. O fogo, ele causa um aumento de solo exposto, porque ele consome a biomassa, tanto viva quanto morta, do extrato herbáceo. Já a geada, ela promove uma redução de solo exposto, não um aumento. O fogo promove uma redução de serrapilheira, justamente pelo consumo dessa serrapilheira. A geada aumenta a quantidade de serrapilheira. Lembra da imagem? Quase 100%, mais de 100% de aumento de serrapilheira nas parcelas.
E o fogo ele promoveu um aumento na densidade de espécies típicas de fisionomias abertas. Já a geada promove uma redução na densidade de espécies típicas de fisionomias abertas. Então, se eu analisar bem os atributos da comunidade, né, da estrutura da comunidade do estrato herbáceo arbustivo, eu não posso dizer que fogo e geada teriam efeitos análogos, né? Na verdade, a geada teria efeitos mais próximos imediatamente, né, efeitos imediatos mais próximos dos efeitos da supressão do fogo, né? Vejam aqui as caixinhas verdes fazendo um match. Então, o fogo e geada, na verdade, eles não são tão parecidos assim. E eu gostaria de destacar, então, que, diferente do encontrado na literatura, os efeitos da geada na estrutura e composição do estrato herbáceo arbustivo podem ser antagônicos aos efeitos do fogo, e não análogos. Eles são antagônicos, eles são diferentes em muitos quesitos. Por quê? Porque o fogo reduz a biomassa, aumentando a quantidade de solo exposto, a geada aumenta a quantidade de serrapilheira, diminuindo o solo exposto. E também a redução na densidade de plantas típicas de fisionomias abertas do cerrado, quanto no fogo há aumento. Assim, embora como o fogo, a geada seja mais intensa nas fisionomias abertas, ocasionando top kill e morte dos indivíduos arbóreos e arbustivos, como a gente viu no modelinho, as similaridades com os efeitos do fogo se encerram aí. E isso é muito legal e muito novo, né? Porque a gente ainda está descobrindo quais são os padrões do estrato herbáceo arbustivo para todos esses fatores de distúrbio. E a dinâmica esperada para o estrato lenhoso, a gente tem provado que não é a dinâmica esperada para o estrato herbáceo arbustivo, né? A gente precisa estudar o estrato herbáceo arbustivo e não repetir o padrão encontrado para o lenhoso para o herbáceo por default, né? O estrato herbáceo arbustivo tem uma dinâmica diferente do estrato lenhoso, é outra coisa. Então, como síntese, eu gostaria de juntar tudo isso, né? Em vez de a gente ficar só falando de lenhoso, só falando de herbáceo arbustivo, de estrato rasteiro, a gente precisa unir esse conhecimento e ver como tudo isso ajuda a entender a dinâmica das fisionomias, a dinâmica do mosaico do cerrado. Então, se eu tenho, vamos lá, uma fisionomia aberta do cerrado em um intervalo sem queima, nós teremos redução de solo exposto, aumento de serrapilheira. Se o fogo entrar no sistema, a gente vai ter, então, um fogo de alta intensidade devido ao acúmulo de biomassa morta. Todo ano elas têm essa dinâmica na estação seca de secar e depois rebrotar, mas se eu não tenho queima, essa biomassa vai se acumulando. Quando eu tenho esse fogo de alta intensidade, eu tenho o top kill e mortalidade de indivíduos arbóreos, um aumento de solo exposto e uma redução de serrapilheira. Juntamente com esses efeitos, eu vou ter a rebrota do banco de gemas, germinação de plantas que conseguem germinar após a passagem do fogo, né? Floração, uma floração gigantesca e também um aumento na densidade de plantas especialistas de campo e savana. Então, esses feedbacks aqui, né, essa dinâmica na presença do fogo, gera para mim um feedback positivo que mantém as fisionomias abertas. No entanto, se nesse mesmo cenário, em que a gente tem uma fisionomia aberta do cerrado, um intervalo maior sem queima, e a gente tem a supressão do fogo, o que vai acontecer? As plantas generalistas vão entrar no sistema. Nós teremos, então, um aumento, uma colonização de árvores e lianas, redução na cobertura de copas, redução dos elementos típicos de fisionomias abertas do cerrado, por exemplo, as gramíneas C4, que com o tempo e o aumento da cobertura de copas, elas serão excluídas do sistema, e aí eu tenho o meu sistema aberto caminhando para uma fisionomia florestal. Então, nesse cenário de supressão do fogo, eu teria, no final, uma fisionomia florestal. Obviamente que a gente tem algumas exceções, onde o solo é extremamente raso, onde a gente tem saturação do lençol freático, e que a dinâmica pode ser um pouco diferente, mas a gente ainda precisa explorar esse sistema. No entanto, que fisionomias abertas do cerrado estão gradualmente se transformando em fisionomias florestais com a ausência do fogo, é fato para muitas áreas do cerrado no Brasil, né? E como é que a geada entra, né? Qual que é o papel da geada nesse sistema todo, né? Em toda essa dinâmica aqui de estados de fisionomias mais abertas para um estado de uma fisionomia mais fechada? Para mim, a geada entra aqui, pessoal. Então, a gente tem uma fisionomia aberta, ocorreu uma geada mais intensa, a gente tem redução imediata de solo exposto
e um aumento muito grande e muito rápido de serrapilheira no sistema. O que vai determinar a trajetória desse sistema vai ser ou a passagem de um fogo de alta intensidade, porque eu tenho geada, eu tenho esse aumento de biomassa. Essa biomassa, ela vai secar e ela vai, então, se tornar incombustível para uma queima. E essa queima ela vai ter uma intensidade maior justamente por causa desse acúmulo de serrapilheira maior, por causa da morte da parte aérea do extrato herbáceo devido à geada. Agora, se o fogo não entrar no sistema, se eu estiver em um cenário de supressão do fogo, se eu estiver protegendo essas áreas da passagem do fogo, ou anos muito úmidos, né, uma estação seca mais reduzida, o que vai acontecer com esse sistema? Esse sistema vai caminhar, então, para uma fisionomia mais florestal. Então, o efeito da geada, na verdade, ela tem esse poder de alterar, em determinado momento, a estrutura do extrato herbáceo, né? Só que o que vai acontecer com a vegetação, de fato, vai determinar se a gente vai ter supressão do fogo ou fogo em alta intensidade. Porque a geada, ela não acontece, geadas intensas e severas, elas não acontecem em uma frequência tão alta que me permite, tendo top kill, né, das plantas, antes que as fisionomias evoluem para uma maior cobertura de copas. Quando elas evoluem para uma maior cobertura de copas, aí eu tenho, inclusive, uma proteção contra o fogo e contra a geada. E aí a fisionomia vai caminhar para uma área com maior cobertura de copas, mais florestal. Como existem muitos desafios, né? Existem muitas daquelas caixinhas que eu coloquei lá no começo da apresentação, de coisas que a gente não sabe sobre o cerrado, coisas que a gente não sabe sobre o extrato herbáceo arbustivo, eu não me senti confortável de terminar a apresentação com um slide de conclusões, né? Eu quero terminar a apresentação com um slide de provocações. Então, quais são os desafios para as próximas pesquisas? A gente não sabe o que acontece com as sementes produzidas e dispersas logo após o fogo. Elas têm potencial de germinação? Elas vão ser predadas? Essas sementes elas vão ter um estabelecimento? Elas vão conseguir se estabelecer e se tornar um indivíduo adulto reprodutivo na paisagem? Qual é a dinâmica do extrato herbáceo arbustivo em um cenário de supressão de fogo em áreas mais secas? Então, a gente tem aqui o nosso modelo e essas taxas que eu apresentei para o cerrado no estado de São Paulo, mas como será que essas taxas são em áreas mais áridas do cerrado, em regiões em que a gente tem uma estação seca mais severa? Ou em regiões que eu tenho solos mais rasos, por exemplo, áreas mais rochosas, ou com saturação hídrica? A gente sabe que esses ambientes são altamente adaptados ao fogo também. O que acontece quando o fogo é suprimido nesse tipo de fisionomia? Tudo bem que ele pode não caminhar para uma fisionomia florestal, mas será que ele vai caminhar para uma perda de biodiversidade, para uma troca de grupos funcionais? Eu vou perder espécies especialistas e vou ter um aumento de espécies generalistas? O que é que vai acontecer? Ainda nas perguntas, né? Quais são as estratégias de regeneração após o fogo nessas outras condições, em áreas rupestres ou em campos úmidos que tem a saturação hídrica, que a gente sabe que pega fogo também, que o fogo também faz parte do campo úmido, das veredas? Como que a comunidade do extrato herbáceo arbustivo responde às diferentes frequências de queima? A gente fala, queimar o cerrado todo ano é ruim porque a gente sabe que vai perder a biomassa lenhosa. A gente sabe que altas frequências de fogo resultam em redução no componente arbóreo, mas a gente não sabe o que acontece com o extrato herbáceo arbustivo. Então, o extrato herbáceo arbustivo é resiliente até que frequência de queima? Se queimar todo ano, ele é resiliente? Se eu queimar a cada 2 anos, a cada 3 anos? A gente precisa fazer estudos sobre isso para, inclusive, orientar o manejo das unidades de conservação. Qual é o efeito do fogo nas diferentes estações? Então, se eu queimar no auge da estação chuvosa para evitar um fogo de alta intensidade, eu vou estar prejudicando a floração e a produção de sementes do extrato herbáceo. A gente sabe que durante o auge da estação chuvosa, muitas gramíneas, muitas plantas do extrato rasteiro vão estar produzindo semente para dispersar no final da estação chuvosa, no começo da estação seca. Então, o que vai acontecer com o sistema se eu, várias vezes, com uma grande frequência, eu queimar durante a estação reprodutiva? Qual que é a diferença de queimar durante a estação reprodutiva para queimar no final da estação seca ou no começo da estação seca? Outras estratégias de regeneração vão aparecer, né? Além daquelas que eu mostrei, a vegetação vai se comportar de uma maneira diferente. E, por fim,
os padrões encontrados para o cerrado, eles vão divergir de outras savanas do mundo? Então, não é só no Brasil que a gente tem essa escassez de estudos para o extrato herbáceo arbustivo. A gente está começando agora a olhar mais para o chão, a entender a diversidade, identificar essas plantas. E não é só no Brasil, é no mundo. Então, assim como no Brasil a gente tem várias caixinhas para abrir para entender como funciona o extrato herbáceo do cerrado, a gente também precisa saber e aprender como é que funciona nas outras savanas do mundo. Quais são as estratégias, se a diversidade é a mesma. É um campo muito amplo e aberto para pesquisa, e eu acho que a gente tem que ir para o campo e vamos olhar para o extrato herbáceo também. Eu agradeço muito pela atenção de vocês, né? Eu termino aqui a apresentação com toda a equipe que ajudou a coletar todos esses dados sobre fogo, sobre geada, e aqui a nossa pilha de dados coletados. Então, não tem coisa melhor do que ir para o campo, ver os processos e aprender um pouco mais do cerrado, que é lindo e maravilhoso.